O que é fé e como mantê-la viva em nós? Fé significa acreditar. Acreditar em um ser superior, acreditar em Deus, acreditar em El Cantare. Fé é você acreditar de forma incondicional, você acreditar de forma inabalável, você acreditar em dias de chuva, dias de sol, dias de calor, dia de neve, dia de tempestade, dia de desastre, não importa o que aconteça, você continuar acreditando. Acreditar 100% na existência desse ser superior. Isso é fé. Crença é você acreditar. É você amar o Senhor Alcantara. É você ter dentro da sua mente a convicção de que você ama o Senhor Alcantara, que você é grato ao Senhor Alcantara. E manter isso por toda a vida. Para manter a fé viva dentro de você, como foi a sua pergunta, você precisa se expor a ambientes de fé, que é a igreja. Se você coloca a brasa perto do fogo, a brasa fica acesa. Quem já fez churrasco ou tem lareira, se você coloca a brasa perto do fogo, ela vai ficar acesa. Agora, se você tira a brasa de perto do fogo, ela apaga. Nós somos assim também com a fé. Se você não ficar exposto ao ambiente religioso, a brasa da sua fé, ela apaga. Porque você não está perto do calor. Você está distante, e então ela apaga. Se você não fizer as orações diariamente, se você não ler os livros, se você não frequentar um templo da Rap Science, se você estiver perto de um templo, você tem que frequentar o templo. É o seu compromisso como discípulo, é o seu compromisso como um fiel da Rap Science ir ao templo, pelo menos uma vez por semana, para manter a brasa perto do fogo, porque é na comunidade religiosa, é num templo que você vai alimentar essa chama da fé. Se você não tem um templo por perto, por isso que tem a plataforma Verdade em Ação, pelo menos assista aos vídeos, se exponha aos trechos de palestra do mestre ou as palestras completas, como teve essa semana, um seminário que, na verdade, até amanhã, completo. Fica lá por um tempo só, é limitado, depois se encerra. É necessário que vocês se exponham ao ambiente de fé para que a sua fé se mantenha acesa. Como a fé é um tema bastante intuitivo, ele não é um tema racional, ele é um tema mais intuitivo. Eu gostaria de ler 2 poemas que falam sobre a fé. Eu acredito que os poemas do Mestre Okawa ilustram muito bem para nós como é essa questão da fé. O primeiro poema é extraído do livro As Leis da Fé, esse livro aqui, e o mestre nos ensina o seguinte: o poder ilimitado da fé e o milagre da cura. Ouça com atenção as palavras do mestre Okawa. Seu ambiente, sua personalidade e seu futuro irão mudar quando você transformar sua mente. O poder fundamental por trás disso tudo é o poder da fé. Ter fé é como conectar sua residência ao reservatório principal de água. Então, ao abrir a torneira, você permitirá que a água flua do reservatório principal até a sua casa. É o que significa a fé. Então, essa é a definição de fé pelo Mestre Okawa. É você conectar a torneira ao reservatório de água. Se você não tem fé, você não recebe essa água, que é a energia de Deus de Alcantara. Quando você tem fé, você conecta a torneira ao reservatório, abre a torneira, então a energia de Deus de Alcantara e flui até você. Mesmo que haja água em abundância no reservatório principal, enquanto você não abrir a torneira com sua fé, a água não irá fluir. Por mais que Deus seja de extrema misericórdia e bondade, se você não acredita nele, a torneira está fechada. E você não recebe a energia da luz de Deus. De modo semelhante, ao acreditar, afirmar e aceitar,
um poder ilimitado lhe será concedido. Esse poder que a fé representa talvez nunca possa ser ensinado nas escolas. Isso é algo que somente se pode aprender por meio da religião ou da educação religiosa. A gente vê aqui então que você aprende a fé com a religião. É a religião que ensina a fé. Assim como o seu verdadeiro Pai é ilimitado e invencível no céu, que é o Senhor El-Cantar, seja você também ilimitado e invencível aqui na terra. É isso que significa alcançar a vitória pela fé. Há pessoas que conseguem se curar de doenças pela fé. A estrutura básica do seu corpo físico irá mudar de acordo com sua visão da vida e sua autoimagem. As células vermelhas e brancas do seu sangue, assim como os linfócitos do seu sangue, trabalham diariamente para cumprir seus papéis, enquanto recebe uma poderosa força espiritual de vida. A atividade dessas células irá mudar, de acordo com os pensamentos que você emitir. Elas irão combater vírus e outros elementos prejudiciais ao seu organismo, expelindo-os do seu corpo. Células cancerosas e outros elementos nocivos serão rapidamente descartados e substituídos com a força de seus pensamentos. Eles serão todos eliminados. Essa é a força do pensamento de fé, do pensamento de crença. O último poema relacionado à fé, esse poema extraído do livro As Leis da Missão. Vocês que têm interesse nesse assunto da fé, eu sugiro que leia esses livros. Primeiro, o livro As Leis da Fé, que é um livro incrível, Leis da Fé, você vai entender o que é fé nesse livro, e também o livro As Leis da Missão, no qual o mestre fala de forma detalhada, explicada, com exemplos, o que é a fé. Vamos ler esse poema. O título do poema é: Se ao menos você tiver uma fé da espessura de uma teia de aranha. Esse é um poema contundente na questão da fé. Ele vai direto ao ponto, vai ali no coração da questão quando o assunto é a fé. Quando estão em meio a dificuldades, as pessoas sofrem, enfraquecem e ficam exaustas. Somente palavras negativas emitem pela boca, sem coragem para acreditar no amanhã. Contudo, eu declaro, se ao menos você tiver uma fé da espessura de uma teia de aranha, Deus conseguirá salvá-lo facilmente. Primeiro, acredite. Depois, relaxe. Vou repetir essa parte porque ela é muito importante. Primeiro, acredite. Depois, relaxe. Pense que Deus é o Cantare e infalivelmente irá resolver o problema. Creia na salvação de Deus, é o Cantare, e tenha um coração alegre e positivo. Seja grato por tudo o que já lhe foi concedido. Doravante, não se force demais e faça aos poucos o que estiver ao seu alcance. Acredite que não há dificuldades para quem tem uma fé inabalável. Esse é o poema o último poema, e ele vai no cerne da fé. Acredite que o Senhor vai resolver os seus problemas. E então não se preocupe mais. Claro, você tem que se esforçar, mas não se preocupe mais. Então sugiro para você que tem interesse no assunto da fé, a leitura primeiro do livro As Leis da Fé, acompanhada da leitura do livro As Leis da Missão. Além desses poemas, você tem outros ensinamentos sobre a fé, sobre a crença, que é a parte principal da religião. E a sugestão de leitura dessa semana é o livro As Leis Místicas. Enviei no seu WhatsApp um comunicado. Quem quiser adquirir, é só enviar uma mensagem para mim que eu informo você.